Olá, amigos! A seleção brasileira já começou a se apresentar aqui na Granja Comari para iniciar a preparação para enfrentar a Colômbia e a Argentina nesta data FIFA do mês de novembro. O técnico Fernando Diniz convocou 24 jogadores, mas ele já tem uma baixa confirmada. O goleiro Ederson do Manchester City, que enfrentou o Chelsea nesse último domingo, num grande jogo, 4-4, ele sofreu uma lesão no tornozelo já na reta final da partida, seguiu atuando, mas não terá condições de se juntar à equipe comandada pelo técnico Fernando Diniz. O próprio Dr. Rodrigo Lasmar relatou que a seleção adiou, inclusive, a apresentação do Ederson em um primeiro momento, para que ele voltasse a Manchester, fizesse exames e o diagnóstico fosse mais completo, mas aí chegou o seu entendimento nessa relação seleção brasileira e Manchester City, que o Ederson não teria condições de servir a seleção brasileira durante essa data FIFA. Então, o goleiro que vinha sendo titular do técnico Fernando Diniz está cortado. Para a vaga dele está convocado o Bento. Bento que, inclusive, havia sido convocado lá na primeira lista do técnico Fernando Diniz para os jogos contra a Bolívia e contra a seleção peruana. E aí foi cortado o Lucas Perry, convocado naquela ocasião, ocupou o espaço dele e não saiu mais. Com isso, Alisson, Perry e Bento serão os goleiros da seleção brasileira nesta data FIFA. Dos 24 jogadores convocados, 9 já estão presentes aqui na Granja Comari. Todos que atuam no futebol brasileiro, à exceção do Bento, é claro, convocado de última hora, mas o Hendrick e o Rafael Veiga do Palmeiras já estão aqui na Granja, o Nino e o André da equipe do Fluminense, além do Lucas Perry da equipe do Botafogo. Os atletas que estão vindo do futebol europeu chegaram primeiro aqueles que atuaram no sábado, né? O PP, que joga pelo Porto, o Rodrigo e o Vinícius Júnior, atletas do Real Madrid, e o Bruno Guimarães, volante do Newcastle. O Bruno Guimarães não jogou no final de semana porque estava suspenso, inclusive foi a São Januário no domingo assistir a vitória do Vasco da Gama por 2-1 para cima da equipe do América Mineiro. Então o restante da delegação vai começar a chegar na noite desta segunda-feira e a expectativa é que a equipe já esteja completa para a primeira atividade com bola no gramado que você está vendo aqui atrás da Granja Comari, às 4 horas da tarde de terça-feira. A preparação é muito curta para enfrentar a equipe da Colômbia. A equipe faz um regenerativo hoje na academia, com jogadores que já estão aqui presentes. O único atleta que foi trabalhar com bola no gramado foi o goleiro Lucas Perry. Todos os outros jogadores focaram no trabalho de recuperação muscular na academia, mas amanhã a expectativa é que os 24 atletas estejam no gramado trabalhando com o técnico Fernando Diniz. Com uma interrogação, é claro. É bom lembrar que na última data FIFA, quando a seleção brasileira enfrentou a Venezuela e o Uruguai, o Martinelli havia sido chamado na lista oficial do Diniz. Mas ele sofreu uma lesão atuando pelo Arsenal e foi cortado da seleção brasileira. Entretanto, no jogo que antecedeu a data FIFA, o Martinelli entrou dentro de campo. E aí já não havia mais tempo para a seleção fazer um novo corte e voltar a chamar o Martinelli. Por que eu lembro esse fato? Porque o Gabriel Jesus, ele já não joga há 20 dias. É também jogador do Arsenal. A expectativa era que o atleta que vem sendo titular da seleção brasileira após o Richarlison perder a posição fosse cortado da lista de convocados do técnico Fernando Diniz. Mas, junto do Dr. Rodrigo Lasmar, o Diniz optou por convocar o Gabriel Jesus e ele vai ser reavaliado aqui na Granja Comari. Ainda não há uma definição exata sobre qual será a sequência de trabalhos do Gabriel Jesus durante essa data FIFA com a seleção brasileira. Mas ele chegará aqui à Granja Comari, será reavaliado pelo Dr. Rodrigo Lasmar e aí só depois dessa avaliação a gente vai poder precisar se o atleta do Arsenal estará à disposição para encarar a Colômbia na próxima quinta-feira. É também um dos motivos do Diniz ter convocado 24 jogadores nessa última lista, para que se o Gabriel Jesus não tiver condições de atuar, ele possa ter os 23 jogadores disponíveis, tanto para os treinos, tanto para os jogos contra a Colômbia e contra a Argentina. Vamos ouvir o que o Dr. Rodrigo Lasmar, médico da seleção brasileira, falou sobre essa situação do Gabriel Jesus. Sobre Gabriel Jesus, nós estamos acompanhando a situação do jogador desde que ele se lesionou, né? Temos mantido contato
contato com o departamento médico do clube, com o próprio atleta. Sabemos que ele vem se recuperando de uma lesão muscular na região posterior da coxa direita. Ele já iniciou o trabalho de adaptação no campo, adaptação física. Ele não jogou pelo seu clube. Mas o fato de trazermos o jogador, por uma filosofia também do Diniz, ele gosta de ter o grupo todo, gosta de ter os jogadores perto, acompanhar o que vem acontecendo com ele. O jogador ainda não chegou, então não o avaliei para passar aí uma posição mais detalhada, mas assim que ele chegar, ele vai passar por todas as nossas avaliações e nós vamos dar prosseguimento nessa fase final de reabilitação do jogador. Nós não estamos com nenhuma decisão sobre quando ele vai jogar ou como será isso, mas é importante tê-lo próximo. Nós já trouxemos um jogador a mais nessa convocação, exatamente diante dessa situação, convocamos 24 atletas, para que nós tenhamos aí tranquilidade de trabalhar. E o jogador se mostrou desde o primeiro momento muito disposto a vir, querendo vir. Isso é uma coisa muito... que nós valorizamos bastante, e tê-lo aqui junto conosco para que nós possamos avaliar e controlar todo esse processo é muito bom. Nós temos uma estrutura aqui na Granja que ajuda demais, de primeiríssimo mundo, uma estrutura física, de departamento de fisioterapia e de reabilitação também, que é muito bom. Então, para nós é uma possibilidade de tê-lo próximo e trabalhar para a sua recuperação o quanto antes. Ouvimos então o médico da seleção brasileira, o Dr. Rodrigo Lasmar, que detalha essa situação do Gabriel Jesus. A verdade é que o Diniz ficou incomodado com essa situação do Martinelli ter sido cortado, se recuperar a tempo e acabar ficando de fora da lista da seleção brasileira, depois de ter feito uma grande atuação, ainda que em poucos minutos, contra a equipe do Peru, um jogador que foi fundamental para a seleção brasileira buscar aquela vitória lá no Estádio Nacional de Lima. Martinelli volta a essa lista da seleção brasileira e se junta à equipe logo mais. Até para passar para o torcedor que nos acompanha, o Perry já está aqui com a equipe, mas o Alisson e o Bento completam a lista por parte dos goleiros. Nas laterais, o Diniz fez a opção de convocar apenas 3 nomes, já que o PP também pode atuar nessa posição e vem atuando bastante pela lateral direita na equipe do Porto. Inclusive, no ano passado, no jogo de Champions League decisivo, o PP atuou na lateral direita. Falta o Emerson, o Renan Lodge e o Carlos Augusto. Para a zaga, o Diniz manteve aquela espinha dorsal, né? Bremer, Gabriel Magalhães, Marquinhos, ainda restam a chegar o Nino, já está aqui. Para volância e para o meio de campo, o André e o Bruno Guimarães já chegaram, o Douglas Luiz voltou a ser convocado, a gente ainda aguarda o Joelinton a se juntar à seleção brasileira. O Rafael Veiga e o Rodrigo já estão aqui na Granja Comari. Para o ataque, faltam chegar Gabriel Jesus, Gabriel Martinelli, João Pedro do Brighton, o Paulinho do Galo e o Rafinha da equipe do Barcelona. São jogadores que se juntam à seleção brasileira na noite desta segunda-feira aqui na Granja. O Dr. Rodrigo Lasmar também falou sobre a situação do Neymar Júnior. O Neymar não deve mais atuar sob o comando do técnico Fernando Diniz na seleção. Isso porque é uma lesão que demanda um longo tempo de recuperação. Apesar do Dr. Rodrigo Lasmar não ter especificado o tempo que vai demorar para o Neymar retornar aos gramados, ele foi enfático ao dizer que, para que o Neymar volte a um alto nível, vai demandar um alto esforço de recuperação e de comprometimento do atleta da seleção brasileira, do Al-Hilal. Bom, o Neymar vem se recuperando muito bem. Ontem eu estive com o jogador, fizemos uma nova avaliação pós-operatória já prevista. Ele vem se recuperando muito bem. Claro que ainda numa fase muito inicial. Ele teve uma lesão grave, uma lesão complexa do joelho, rompeu o ligamento, teve lesões no menisco que precisaram ser suturadas. Então, baseado nisso, ele precisa de ficar um tempo sem poder pisar, exatamente pelas lesões associadas, além do ligamento que ele teve, né, pelas suturas do menisco. Então ele vai passar por um processo de reabilitação lento, demorado, ele está ciente disso, todos estamos, mas ele vem até agora respondendo muito bem. Estamos muito satisfeitos com a apresentação dele até agora. Ouvimos então o Dr. Rodrigo Lasmar. É claro, a gente sempre deseja uma boa recuperação
para o camisa número 10 da seleção brasileira, o Neymar Júnior, que vai passar por esse período afastado dos gramados, tanto da seleção como também da equipe do Al Hilal. Quem está empolgado, é sangue novo, está pronto para ir à luta, é o menino Endrick, o terceiro jogador mais jovem a ser convocado na história da seleção brasileira. E ele fala sobre esse momento especial que ele está vivendo. Está sendo decisivo demais no Palmeiras, nessa reta final do Campeonato Brasileiro. Um cara que está sendo importante para que o Palmeiras assumisse a liderança do Campeonato Nacional. Ele fala sobre essa sua primeira vinda à seleção brasileira. Vamos ouvir o menino que está jogando muita bola na equipe do Palmeiras. Eu agradeço muito a Deus por essa oportunidade. Fazia tempo que eu não voltava aqui. Só tenho que agradecer a Deus pela oportunidade de desfrutar do momento. Eu creio que isso aqui vai ser muito especial para mim e espero ajudar a seleção e também agradecer muito a todos os envolvidos que estavam comigo na minha carreira, né? Porque não foi fácil estar aqui hoje. Eu só tenho que agradecer a Deus e desfrutar, né, do momento junto com meus companheiros e tirar o bastante proveito dessa seleção. Deixo o recado falando que não vai faltar entrega, não vai faltar alegria para mim também, felicidade. Creio que eu possa trazer bastante felicidade para vocês e que se Deus quiser a gente passar aí com a vitória nos dois confrontos e ajudar a seleção para estar na próxima Copa do Mundo. Bom, agora o Diniz vai começar a definir a seleção brasileira, teremos mudanças, o goleiro Ederson, que vem sendo titular, não veio. Fica a expectativa para que o Alisson volte a defender o gol da seleção brasileira. Mas você daria uma oportunidade para o Bento? Deixa aí nos comentários. Como é que você escalaria esse time para enfrentar a equipe da Colômbia e a representação da Argentina? Eu tenho os meus palpites. Eu escalaria um time com Alisson no gol, na lateral direita a presença do Emerson, do lado esquerdo o Renan Lodge, a dupla de zaga Marquinhos e Gabriel Magalhães, e aí do meio para frente eu escalaria o André, o Bruno Guimarães e um quarteto ofensivo que seria um pouquinho diferente do habitual. Gostaria muito de ver Martinelli, Rafinha, Vinícius Júnior e Rodrigo, trocando muito de posição, fazendo uma alta rotação, dando uma alta intensidade no ataque da seleção brasileira. Parece loucura, né? A nossa equipe se consagrou sempre por ter os grandes camisas 9. Mas numa data FIFA, que a gente já não tem o Richarlison, que passou por uma cirurgia no pubis, vai ficar 2 meses fora dos gramados, não vinha atuando uma grande fase. O próprio Gabriel Jesus, que a gente ainda não tem a confirmação se vai jogar contra a Colômbia, se vai jogar contra a Argentina, acho que seria uma solução interessante. Mas quero ouvir o que você acha dessa ideia e coloque aí nos comentários qual escalação você mandaria a campo para enfrentar a equipe da Colômbia na próxima quinta-feira, às 9 horas da noite, no horário de Brasília. E é claro, tem o Endrick, que pode entrar com muito gás, o moleque é um tanque, tem um vigor físico danado no segundo tempo para incendiar os adversários. Eu conto com a sua inscrição no canal da Litoral News, eu conto com o seu like, está arrumando aí para os 825 mil inscritos, eu conto com o seu moral, seu like, a sua inscrição, é muito importante. A data FIFA é aqui na Litoral News, eu sou Marcelo Marinho, ao lado do Sidão Marinho também aqui comigo, a gente deixa por dentro de todas as notícias da seleção brasileira.